Fala moçada, sou o professor Beto Brito e hoje nós iremos descobrir o que é literatura. Você já se perguntou sobre isso? Não soube responder? Então eu vou te explicar. Chega mais! Muito bem, pessoal. Muitas vezes você começa o ensino médio e os professores chegam definindo as disciplinas para vocês, né? Na verdade, chegam lá, dizem que história. O que é história? É a disciplina que estuda o passado para entender o presente e projetar o futuro, não é? O que é biologia? É o estudo da vida. Então, cada um tem sua definição. E muitas pessoas perguntam, professor, o que vem a ser literatura? A princípio, pessoal, eu digo a vocês o seguinte: a palavra literatura em si não é uma disciplina, é uma arte, tá certo? Aquilo que você estuda na escola, como disciplina, é o estudo da história da literatura brasileira. Só que ninguém ia chamar desse jeito, né? Já pensou você em sala, explicando para o seu amigo que vai ter aula já já? Depois do intervalo vai ter aula de quê? Ah, vai ter aula de estudo da história da literatura brasileira. Ninguém vai falar dessa maneira, né? Então as pessoas falam simplesmente literatura. Mas a palavra literatura em si é arte, tá ligado? Por exemplo, ó, nós temos arte feita com sons. Como é que chamamos essa arte feita com sons? Chamamos de música, né? Nós temos arte feita com formas. Isso chamamos de quê? Escultura, né? Também tem um tipo de arte feita com palavras, que é a arte literária, tá certo? Então, literatura nada mais é do que a arte da palavra. Foi o seguinte, pessoal, quem fez esse conceito de literatura como arte da palavra foi um carinha chamado Aristóteles, lá na Antiguidade Clássica. Ele percebeu que a palavra era usada para comunicação, mas que em alguns momentos, pelo ser humano ser um ser muito inquieto, ele necessitava da palavra para ser usada de maneira artística. E aí ele disse, ó, quando usam ela como comunicação, ela é só palavra. Quando ela vira arte, ela vira literatura. Então, quando eu uso a palavra para fazer arte, eu faço uma arte chamada arte literária. Quando nós estudamos os autores que produziram essa arte literária ao longo dos anos, nós estudamos os movimentos artísticos que estão inseridos no estudo da história da literatura mundial. No nosso caso, estudamos apenas a brasileira, não é isso? Professor, essa literatura tem alguma função para a sociedade? Serve para alguma coisa? Serve, pessoal. Temos algumas funções. Você não estuda só para passar no colégio e no vestibular, não. Também temos funções da literatura. Por exemplo, ó, a literatura tem função histórica. E aí você diz, por que, professor, tem função histórica? Porque, na verdade, o ser humano, quando produz, ele vive em comunidade. Tudo aquilo que acontece com ele, pessoal, de alguma forma reflete naquilo que ele produz. Então, o autor, mesmo inconscientemente, mesmo sem querer falar de história, quando ele escreve uma história, você percebe que ele viveu em uma determinada época, em um determinado tempo, e você pode resgatar por meio daquele texto aspectos históricos. Vou dar um exemplo, ó. Já ouviram falar de uma famosa obra chamada Ilíada, não é isso? Ilíada é uma obra de um autor, certo, da Antiguidade Clássica, chamado Homero. E, na verdade, ele faz parte de uma época tão antiga mesmo, que ele terminou dando nome a um período. Foi o seguinte, os historiadores estavam estudando a Grécia Antiga e queriam saber como era a forma de vida naquele ambiente. Ele tinha acesso a fósseis, a ruínas, mas eles não sabiam muito bem como era a vida. E como saber se naquela época as pessoas não tinham interesse de guardar essas histórias para a história, já que eles não tinham consciência de que as pessoas queriam saber no futuro como era esse passado. Então, eles decidiram estudar o livro de Homero, porque aquela história, por mais que fosse fantasiosa, que conta a história da Guerra de Troia, por mais que tivesse muita fantasia, tem uma série de elementos que são fundamentais para entender como era a vida do povo grego, como era a linguagem, como era a hierarquia, como era a política, a religião, tá tudo ali inserido. Por quê? Porque o autor viveu aquilo. E tudo que ele viveu, ele, de maneira inconsciente, ele transporta para o seu livro. Então, literatura anda lado a lado com a história, porque o autor é um ser que vive em sociedade, em comunidade. E tudo aquilo que ele vive, ele reflete em sua obra. Então, uma função importante da literatura para a sociedade, função histórica. Qual outra função? A função social. Professor, mas texto literário tem que ter função social? Não, não tem que ter. Para ser arte, tem que simplesmente imitar a natureza. O conceito de arte, de acordo com Platão, pessoal,
É imitação da natureza. Então, se imitou a natureza, já é arte. Mas pode imitar a natureza e ser social. É tipo música. Nem toda música que você escuta é com o objetivo social. Você pode escutar Marília Mendonça. Está escutando Marília Mendonça e está escutando somente o quê? Questões amorosas, vinculadas ao eu, mas não tem aspecto social nenhum ali. Mas quando você quer escutar algo social, aí você coloca Emicida, coloca Djonga, e aí você escuta algo social. Então, os dois são produtos musicais, mas um produto musical serviu apenas para divertir, e o outro produto musical, o rap, por exemplo, que eu usei aqui como exemplo, do Djonga e do Emicida, serve para, além de divertir, também tem um aspecto social. Vou dar um exemplo, Castro Alves. Quando você lê aqueles poemas de Castro Alves, você lê poemas que são objetos artísticos, mas em que ele reivindica a abolição da escravidão. Ou seja, é um autor que tem preocupação artística, sim, mas também tem preocupação social. E essa passa a ser uma função da literatura para a sociedade. A última função, pessoal, é a função de entretenimento. O que é isso? Passatempo, galera. Diversão. A literatura serve para passatempo. Ah, professor, não gosto muito não. Eu gosto de videogame, de internet. Na verdade, pessoal, hoje em dia, em tempos contemporâneos, nós temos muitas formas de diversão. E aí elas concorrem com a literatura, mas isso não faz com que a literatura tenha que perder esse aspecto de entretenimento. Então, a literatura serve para a sociedade, porque ela passa tempo, porque ela denuncia e porque ela guarda para a história as coisas da humanidade. Então, por isso, você tem que estudar literatura. E se você gostou desse vídeo, vem aqui, dá um joinha, compartilha em suas redes sociais e, claro, se inscreve no canal, fortalece o professor Beto Brito. Falou, tchau, tchau!